Oi, turma, essa é a nossa última revisão antes do dia da prova. O conteúdo da prova é gametogênese. Nós vamos ter dois tipos de gametogênese: a gametogênese masculina, que é conhecida como espermatogênese, e a gametogênese feminina, que é conhecida como ovulogênese ou ovogênese. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos, lá dentro dos testículos, enquanto que a feminina, que é a ovogênese, ocorre nos ovários. Então, gametogênese é o processo de formação dos gametas. Ele vai ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. Nos homens é chamado de espermatogênese, ou seja, o processo de formação de gametas masculinos, os espermatozoides. Nas mulheres é chamado de ovogênese ou ovulogênese, que é o processo de formação dos gametas femininos, ovócitos, óvulos. Esses dois processos, embora sejam processos semelhantes, eles têm algumas diferenças. A espermatogênese, por exemplo, ela inicia lá nos túbulos seminíferos, com a proliferação das células germinativas que estão ali nos túbulos seminíferos. Onde estão os túbulos seminíferos? Nos testículos, nos homens, tá? Espermatogênese e formação de espermatozoides. Espermatogênese e espermatozoides. E ela inicia lá nos testículos, nos tubos seminíferos, a partir das células germinativas. Enquanto que a ovogênese, ela também inicia a partir de células germinativas, mas que estão lá nos ovários das meninas, ok? Vamos começar pela espermatogênese. A espermatogênese, como eu já falei, inicia nos testículos a partir das células germinativas. Eu tenho aqui uma célula germinativa diploide, ou seja, essa célula germinativa, ela tem 46 cromossomos, é uma célula diploide. Essa célula diploide começa a se proliferar, ou seja, ela vai começar a se dividir mitotecamente. Primeira etapa da espermatogênese, ocorrem divisões mitóticas, ocorre mitose, ou seja, uma célula mãe origina duas células filhas exatamente iguais, com a mesma quantidade de cromossomos. Ao final dessa primeira fase da espermatogênese, eu vou ter células chamadas espermatogônias. As espermatogônias entram em intérfase e após sair da intérfase eu chamo as espermatogônias agora de espermatócito 1. Os espermatócitos 1 vão sofrer as primeiras divisões meióticas, ou seja, meiose, a meiose 1. Essa divisão é uma divisão reducional. Eu tinha um espermatócito 1, tem 46 cromossomos, enquanto que os meus espermatócitos 2, depois da primeira meiose, eles vão ter somente 23 cromossomos, tá bom? Então, meiose 1, tenho 2 espermatócitos 2, ok? Aqui eu tinha o ovócito 1 com 46 cromossomos, agora eu vou ter o ovócito 2 com 23 cromossomos. Sofre meiose 2, se transforma em espermátide. As espermátides vão sofrer um processo de diferenciação, surgimento do acrossomo, que é a capa protetora do espermatozoide, e surgimento do flagelo, vão se transformar em espermatozoides. Esse processo de diferenciação de espermátide para espermatozoide é chamado de espermiogênese e é o final da minha espermatogênese. Agora eu vou falar sobre a ovogênese. A ovogênese ocorre um pouco diferente da espermatogênese. A espermatogênese, ela ocorre durante a puberdade dos meninos, ou seja, o menino nasce, cresce e durante a puberdade é que ele vai produzir gametas. As meninas, esse processo de produção de gametas já inicia dentro da barriga da mãe, quando ela ainda está sendo gerada. Lá nos ovários das meninas já tem as células germinativas e elas começam a se proliferar ainda na fase fetal, ou seja, parte da ovogênese, o início da ovogênese ocorre na fase fetal. Eu vou ter células germinativas diploides nos ovários das meninas que vão começar a se dividir mitoticamente, ou seja, através de mitose também, como na espermatogênese. Elas vão se multiplicar e vão originar células chamadas ovogônias. Essas ovogônias vão entrar também na fase de preparação, que é aquela intérfase, para poder passar para a próxima fase, que é a fase de ovócito 1. Eu tinha
células germinativas, tive processos mitóticos, ou seja, divisões mitóticas, uma célula originando duas outras células exatamente iguais. Cheguei na fase de ovogônias. Ovogônias entram em intérfase, que é uma fase de preparação, e se transformam em ovócito 1. Nessa fase aqui, mais exatamente na prófase 1, da meiose 1, esse processo estaciona, para. Lembra que essa primeira etapa está ocorrendo na fase fetal, com a menina ainda na barriga da mãe, dentro da barriga da mãe. Então, vai ocorrer todo esse processo mitótico, ela entra em intérfase, se transforma em ovócito 1, e quando ela está indo para a meiose, quando ela está na meiose 1, mais exatamente na prófase 1, acontece uma pausa, chamada dictióteno. Esse dictióteno vai durar um bom tempo, porque esse processo de produção de gametas só vai ser retomado quando a menina entrar na puberdade. Ou seja, todas as meninas, elas nascem com os seus ovócitos 1, ou seja, ovócitos primários. Os gametas femininos ainda não estão completamente formados. Eles vão concluir a sua formação só na puberdade. As meninas, elas vão nascer com seus ovócitos na fase primária, tá bom? Não tem um ovócito secundário, não tem uma célula sexual, ou seja, não tem um gameta feminino formado ainda. Elas já nascem com eles em processo de formação. Não estão formados, estão em processo, eles estão estacionados. Quando as meninas nascem, elas têm em seus ovários lá os ovócitos 1, os ovócitos primários. Ainda não tem os gametas completamente formados. Eles só vão concluir essa formação na puberdade. O dictióteno só terá fim a partir da fase da puberdade das meninas. Esse ovócito 1 está estacionado desde a fase fetal, ou seja, desde quando ela estava dentro da barriga da mãe. Esse ovócito 1 ficou estacionado ali na prófase 1. Quando a menina entra na puberdade, ou seja, quando ela entra na adolescência, esse ovócito volta a se dividir, ou seja, esse processo de formação de gametas é retomado. E vai ocorrer, então, a meiose 1. O que acontece com a meiose 1? Na ovogênese é diferente da espermatogênese. Na ovogênese, eu vou ter essa célula diploide, que era o ovócito 1. Ovócito 1, célula diploide, 46 cromossomos. Ela vai sofrer meiose e vai originar duas outras células, meiose, metade dos cromossomos. Porém, só uma célula vai ser viável, o ovócito 2. O ovócito 2, ele vai ser o único viável. Vão se originar duas células, porém uma viável, beleza, que é chamada de ovócito 2, e a outra não viável, uma célula atrofiada. Por quê? Porque a menina ela só vai ovular uma única vez a cada 28 dias. Existem algumas exceções de meninas que podem liberar 2 óvulos, mas são exceções, tá bom? Então, essa segunda etapa da ovogênese, uma célula diploide vai sofrer meiose e vai originar duas outras células. Uma haploide com 23 cromossomos e a outra uma célula atrofiada. Vai ocorrer a meiose 2 e esse ovócito 2 vai então se transformar em óvulo. Um óvulo, o outro atrofiado. Sempre vai ser assim. São 3 células atrofiadas e um óvulo viável, ok?